bem-vindos ao Os Economistas. No programa de hoje, nós iremos fazer uma volta ao passado. Então, preparem-se, apertem os cintos e venham conosco nessa viagem. J'enfile ma parka, ça y est, je peux y aller. Où est-ce que tu vas? Me crie mon aimé. Prenons un kawa, je viens de me lever. Étant en avance et un peu forcé, je change de sens et reprends un café. À 8h moins le quart, faut bien avouer, les bureaux sont vides, on pourrait s'ennuyer. Mais je reste calme, je sais m'adapter. Le temps qu'ils arrivent, j'ai le temps pour un café. La journée s'emballe, tout le monde peut bosser. Au moins jusqu'à l'heure de la pause café. Ma secrétaire entre, fort comme vous l'aimez. Ah mince, je viens d'en prendre, mais maintenant qu'il est fait, un repas d'affaires, tout près du sentier. Il fait un temps superbe, mais je me sens stressé. Mes collègues se marrent. Et bonsoir, allez, prends mon cigare et un petit café. Une fois fini, mes collègues crevés appellent un taxi, mais moi j'ai envie de sauter. Je fais tout Paris, puis je vois un troquet. Je commande un déca, mais en caféiné. J'arrive au bureau, ma secrétaire me fait. Vous êtes un peu en retard, je me suis inquiété. Je la jette par la fenêtre, j'avais bien cherché. De toute façon, il faut que je rentre, et avant un café. Attends dans le métro, je me fais agresser. Une petite fille me dit, vous avez l'heure s'il vous plaît? Je casse la tête et je la pousse sur le quai. Je file à la maison et je me sers, devinez. Papa, mon papa, prends là, je suis premier. Putain, mais quoi? Toi, t'es de me faire chier. Mais qu'il est con ce gosse, en plus il va chialer. Je dois faire ma cuisine, il reste un peu de café. Ça fait 14 jours que je suis enfermé. Je suis seul dans ma cuisine et je bois du café. Il faudra bien que je dorme, une flic vont me choper. Alors je cloue les portes et je reprends du café. O Brasil presenciou diversas atividades que predominaram na economia nacional durante os séculos XVI, XVII e XVIII. Essas atividades ficaram conhecidas como ciclos econômicos. Nós tivemos o ciclo do pau-brasil, da cana-de-açúcar, do café, entre outros. Essas atividades, elas afetaram a nossa economia, mesmo que não programadas pelo governo brasileiro, pois elas eram efetuadas e estabelecidas, no entanto, pelo governo de Portugal. Essas atividades, elas acarretaram mudanças tanto sociais quanto econômicas para a época, porém elas eram voltadas para a coroa portuguesa. Já o ciclo do café, que se iniciou no começo do século XVII e predominou até as primeiras 3 décadas do século XX, trouxe sim enriquecimento para a economia nacional e crescimento para a economia doméstica. A cafeicultura, ela foi fundamental na formação econômica do Brasil. Os grãos de origem africana trouxeram um grande enriquecimento para o Império Brasileiro. Analisaremos durante este trabalho quais foram as consequências desde a vinda do café em 1727, quando o primeiro pé foi plantado no território brasileiro, até os dias atuais. De 1727 até 1810, o Brasil não se destacou como produtor de café diante do cenário mundial. Neste período, o principal produtor de café eram as Antilhas Francesas. Portanto, com a Revolução Francesa, observou-se a necessidade de encontrar um outro território que também produzisse o café. E esse território, no caso, foi o Brasil. O Brasil, neste momento, ele se mostrou como o habitat ideal para o plantio do café. Porém, de 1727 até 1810, a plantação do café ela ainda era pequena
ela era plantada junto com outras culturas, como por exemplo o algodão e a cana-de-açúcar. De 1811 até 1870, essa fase do café ela ficou caracterizada como a fase de expansão da cafeicultura no Vale do Paraíba. O Vale do Paraíba é uma região que se estende do oeste de São Paulo até o leste do Rio de Janeiro. Nesse momento, a produção ela começa também a se disseminar pelos estados de Minas Gerais e São Paulo também, expulsando a população indígena desse local e também desmatando várias áreas virgens. Há que se destacar também que a cafeicultura durante este período, que foi o período colonial e o período imperial até 1870, expandiu-se baseada num binômio, que foi o latifúndio e escravatura, visto que a principal mão de obra utilizada era a mão de obra escrava. E em 1850 isso passou a ser um problema, visto que a mão de obra escrava ela é escassa, o que acarretou para o café uma elevação do seu preço. De 1871 até 1896, essa fase ficou conhecida como a fase de expansão da cafeicultura sobre o Planalto de São Paulo. Esse período ele se caracterizou pelo deslocamento do centro dinâmico do café. Como nós já vimos anteriormente, o principal estado produtor de café era o Rio de Janeiro, e a partir de então passou a ser São Paulo. Essa expansão da cafeicultura, no período de 1871 até 1896, ela não se fez baseada em novas técnicas. Essa expansão ela justificou-se principalmente porque os preços do café eles estavam em patamares mais altos. Essa elevação do preço do café neste período, ela se explicou porque a oferta ela não conseguia acompanhar o ritmo da demanda. Cada vez mais a demanda por café crescia e não tinha como os cafeicultores acompanhar. E por isso nós tivemos nesse período uma elevação dos preços. Nesse período também o Brasil ele foi favorecido por problemas que tiveram em outras lavouras, como por exemplo o Ceilão. Nesse período ele teve um problema com sua lavoura, o que favoreceu a venda, a exportação do café para os outros países. A produção do café ela cresceu e se desenvolveu na segunda metade do século XIX, trazendo um aumento de renda para a economia brasileira. E o café, a partir de 1870, ele já era a principal receita cambial do nosso país. O período de 1897 a 1929 ele é marcado por uma expansão acelerada e desordenada da cafeicultura. Esse período ele caracterizou-se por um grande crescimento da produção de café no Brasil e acabou por gerar grandes crises de superprodução e também a adoção de medidas públicas visando defender a cafeicultura. A produção brasileira de café ela passou a aumentar ao longo dos anos e isso fez com que as exportações brasileiras também crescessem. O período de 1897 a 1929 ele é marcado por uma expansão acelerada e desordenada da cafeicultura. Esse período ele caracterizou-se pelo grande crescimento da produção de café no Brasil e acabou por gerar grandes crises de superprodução e adoção de medidas públicas visando defender a cafeicultura. A produção brasileira de café ela passou a aumentar ao longo dos anos e as exportações brasileiras também aumentaram. Isso fez com que a maior parcela das exportações brasileiras durante um período fossem de café. E, além disso, temos a taxa de câmbio que ela serviu como um mecanismo de proteção da renda dos cafeicultores. A produção nacional ela expandiu-se acentuadamente, gerando crises de superoferta no ano de 1906, 1917 e também no ano de 1921. A opção adotada pelas autoridades públicas foi a de controlar a entrada de café nos portos e executar uma política assimilar à política de garantia de preços mínimos.
No dia 25 de 2 de 1906 foi assinado o Convênio de Taubaté entre os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Decidiu-se criar uma caixa de conversão. Essa caixa de conversão ela funcionaria estilo ao Banco Central, porém ela tinha suas funções limitadas. Ela servia para garantir a estabilidade da moeda, ou seja, seria mantido estável o valor da moeda nacional em relação à moeda estrangeira de referência, que na época era a libra esterlina. Essa caixa de conversão, ela tinha um lastro equivalente a 15 milhões de libras esterlinas, o qual ele se originou da tomada de empréstimos externos. Os governos participantes do Convênio de Taubaté, eles se comprometiam a incentivar o consumo interno e externo do café e desincentivar novos plantios de cafeicultores. Os resultados dessa primeira medida de valorização foram preços altos para o café, ganho de receita cambial para o país e um lucro de 10 milhões de libras esterlinas para a caixa de conversão. Os altos preços internacionais do café, eles incentivavam a ampliação do plantio de cafeeiros em outros países e também dentro do Brasil. No ano de 1917, ele foi marcado por uma nova crise de superoferta. Os estoques paulistas, eles foram vendidos durante o ano de 1918 a 1920. Quando a produção brasileira ela foi pequena devido a uma grande geada que aconteceu no ano de 1918. No ano de 1921, ocorreu uma super safra, onde os governos paulista e federal, eles entraram no mercado comprando o café e utilizou-se por meio de empréstimos externos. Esses estoques eles foram vendidos até o ano de 1924. A partir de 1924, iniciou-se a defesa permanente do café com a criação do Instituto Paulista de Defesa Permanente do Café, o qual foi redenominado logo em seguida para Instituto do Café do Estado de São Paulo, conhecido como ICESP. O ICESP ele comprava café na época de superoferta, porém ele não desincentivava o plantio de cafeeiros. No ano de 1930, o ICESP ele se deparava com grandes estoques de café, sendo que existia enorme parque cafeeiro no Brasil e ocorria queda no preço internacional do café. Esse cenário, ele iniciava-se a crise cafeeira que o país sofreria na década de 30. Desde 1917, com maior destaque a partir do ano de 1924, a política cafeeira ela estava centralizada no estado de São Paulo. A Revolução de 1930 iniciou-se uma nova fase na qual se adotou uma estratégia de centralização da política econômica na esfera federal e iniciou-se uma fase de desincentivo à cafeicultura, com compra de café a um baixo preço e também a sua incineração. Ao que tange aos impactos da cafeicultura sobre a economia no século XIX e nas 3 primeiras décadas do século XX, é importante lembrar que a agropecuária ela tem 6 funções básicas. Dessas funções, a cafeicultura ela só não conseguiu ser fornecedora de alimentos para a população e matéria-prima para a indústria, exercendo as demais funções em épocas distintas. Não obstante a isto, as outras atividades agropecuárias realizadas no Brasil elas geraram oferta de alimentos para a população e matéria-prima para sustentar o processo incipiente de industrialização. Não há informações detalhadas a respeito da produção de alimentos durante o período de 1811 a 1929, no qual houve uma grande expansão da cafeicultura. No entanto, as escassas informações levam à conclusão de que, não obstante a maior lucratividade da cafeicultura, outras lavouras comerciais de consumo doméstico também foram capazes de se expandir. Para enriquecer nosso programa, vamos ter a participação de Wesley Lemes Cardoso, graduando em Ciências Econômicas pela Universidade Estadual de Goiás no ano de 2005, pós-graduado em Gestão em Agronegócios e Finanças, possui cursos na área de Administração, Negócios e Finanças, além de experiência de crédito e comercialização, linhas de financiamento agrícola e programas do governo. É professor na Universidade Estadual de Goiás do curso de Ciências Econômicas.
O café hoje representa uma importante commodity, né, para o Brasil, na estrutura brasileira, na estrutura econômica brasileira, e isso não foi diferente ao longo da história. O café foi o primeiro item, né, considerado matéria-prima de origem agrícola que propiciou a industrialização do Brasil. Então, ele foi responsável pela formação do primeiro capital industrial que seria revertido exatamente nos primeiros parques industriais brasileiros. Ele foi responsável por trazer essa estrutura industrial para o Brasil, financiar essa estrutura. E diferentemente daquele período, hoje nós não temos tantos ciclos. O café passou por inúmeros ciclos, desde a sua implantação no Brasil, o auge, né, que foi a expansão da atividade cafeeira por vários estados, depois chegando a um fator de produção elevada, depois alcançando padrões internacionais, até chegar ao seu momento de crise, né? Mesmo com esse período, ele alcançou grande destaque, né, em vários países do mundo e teve a sua demanda consolidada. E de lá para cá não foi diferente. Se a gente trazer um pouquinho para o cenário de 2002 em diante, nós temos uma caracterização bem importante com relação a preço. Se pegarmos aí o ano de 2002, uma saca de café no Brasil custava em torno de $37. Hoje, uma saca de café, com a sua valorização na última safra, inclusive 2012, 2011 e pegando já 2013, nós temos preços oscilando entre 480, 500, 530 reais uma saca de café, altamente valorizado. E o que hoje nós temos é especulação de produção. Devido ao produtor ter acostumado com esses valores de café e agora está sentindo uma crise. Com essas últimas quedas, então a gente tem muito estoque. E o governo vai ter que intensificar aí políticas exatamente para controlar, esse alto volume disponibilizado de café. A nossa safra nem foi uma safra muito elevada, foi algo em torno de 47 milhões, de grãos aí que foram produzidos nessa última safra, o que foi produzido muito parecido na safra 2012, 2011, ficando entre 46, 48, 47, oscilando nesses padrões. Então, nós temos hoje um volume de estoque muito elevado, temos um custo de produção mais elevado e um produtor aí agora sentindo com essa desvalorização do café um pouco de dificuldade na comercialização. Com relação a padrões de consumo, nós podemos falar com relação ao exterior, tem comprado mais ele na forma in natura, matéria-prima, o que acaba dificultando um pouco para o Brasil na agregação de valor. Então, nós não temos uma estrutura industrial que dê uma continuidade na cadeia do café com relação ao seu processamento e industrialização. Certo? Então, nós não temos esse parque industrial de processamento do café. Nós temos a separação de alguns tipos de café no Brasil conforme a sua qualidade. Mas o processamento de cafés mais elaborados e um pouquinho mais industrializados e faturados, ele ocorre somente em países do exterior. Principalmente países igual a Alemanha, que processa todo o café moído em grande parte, esses cafés solúveis que tem toda a tecnologia desenvolvida nesses países da Europa. São os especialistas, mas o café ainda continua tendo uma alta demanda mundial, isso é questão somente de acerto de safra. A safra ela ocorre, com o café ela ocorre de forma bianual, então uma safra boa, uma safra ruim, uma safra boa, uma safra ruim. Agora nós temos duas sequenciais que são ruins, no entanto, isso deve-se ao alto valor do café. Na tendência, aí, se a gente tiver uma manutenção dos preços ou ainda uma estabilização de preços, o mercado tende de novo a voltar à estabilidade, com relação ao consumo, preço e demanda internacional. Ok? Na década de 1850, a cafeicultura absorveu capitais oriundos da mineração e da cultura de cana-de-açúcar. Com a grande elevação da lucratividade, houve transferência de excedentes de capitais para outras atividades da economia, como investimento em infraestrutura, sistema bancário, aquisição de indústrias, dentre outros. A transferência de capitais ela ocorria de duas formas, direta e indiretamente. A transferência direta de capitais é quando o próprio cafeicultor ele aplicava seus recursos em outras atividades que não era a cafeicultura. De forma indireta é quando o Estado ele incentivava a criação de infraestrutura ou outras atividades, ou mesmo no investimento direto. Os gastos públicos eles eram financiados a partir de impostos cobrados em atividades exportadoras, principalmente da exportação do café. Os produtos agrícolas, especialmente o café,
foram principais responsáveis pelas exportações do Brasil do século XIX e no início do século XX. Gerou divisas necessárias à importação de máquinas e equipamentos para o setor industrial e para a construção de ferrovias. A atividade cafeicultora, ela dinamizou a economia, principalmente no estado de São Paulo, devido à atividade cafeicultora ser menos autônoma que a usina de açúcar. A atividade cafeicultora também dinamizou atividades relacionadas, como atividade bancária, atividades de navegação ultramarinas e atividades comerciais, porque criou um mercado consumidor para esses serviços. O aumento das exportações de café e a imigração estrangeira ampliou o transporte marítimo via Porto de Santos. Houve um aumento dos serviços de exportação, os quais eram feitos por negociantes fazendeiros, inicialmente, que passaram às mãos de empresas estrangeiras. A atividade cafeicultora, na segunda metade do século XIX, absorveu grande quantidade de mão de obra, o que incentivou a migração estrangeira em direção ao Brasil, a fim de trabalharem nas lavouras de café. Houve deslocamento dos colonos das lavouras para as cidades, quando havia crise de superprodução do café ou vencia o contrato de trabalho. A expansão cafeicultora, ela teve efeito indireto sobre o processo de imigração e de urbanização do Brasil. O grande fluxo de imigrantes coincide com a expansão da cafeicultura em direção ao oeste de São Paulo. O processo de urbanização e a criação da força de trabalho assalariado no campo permitiram o surgimento do mercado consumidor, que viabilizou uma série de atividades industriais. Embora a atividade cafeeira não pudesse ser mais considerada o centro dinâmico da economia, ela tinha um papel fundamental na geração de divisas através das exportações. Ao lado da economia cafeeira voltada para as exportações, nós podemos ressaltar o aumento da participação de outros produtos agrícolas na produção agrícola em geral. E alguns desses produtos, em épocas distintas, eles representaram e também foram exportados, como o algodão, por exemplo. Só que o grande foco desses produtos sempre foi o mercado interno. Com o impacto da Grande Depressão de 1930, o café declinou de 50% para 16% em relação à participação percentual na agricultura brasileira. E com essa redução, ela se deu principalmente pelo agente governo, onde ele queimou os estoques excedentes e diminuiu a área cultivada do café. Com a redução da área cultivada entre 1930 e 1940, outras culturas utilizaram esse espaço, que antes era do café. E o algodão, ele foi um dos produtos que foram utilizados para a geração de divisas através da exportação como um substituto do café. Bom, o algodão foi um produto escolhido então para ser o produto substituto na geração de divisas do café, mas o café continuou sendo o principal produto da pauta de exportação e o principal gerador de divisas. E o algodão encontrou essa facilidade de ser um produto substituto para as exportações nesse período, porque os Estados Unidos, nesse período, ele tinha um programa de defesa do algodão. Então ele conseguia fazer com que os preços do algodão no mercado externo se mantessem valorizados. E, além disso, podemos também considerar que o algodão ele serviu de matéria-prima para as indústrias têxteis que estavam se desenvolvendo no Brasil com o mercado interno naquele período. Verificou-se também nesse período o crescimento da participação de outros produtos na agricultura brasileira. Vale destacar
o arroz, o feijão e o açúcar. O governo também teve um papel fundamental para esse período, pois através do Programa de Reajustamento Econômico, ele aliviou o peso das dívidas agrícolas, facilitando assim a reorientação dos cultivos. A produção para o mercado interno não era inexpressiva antes da década de 30, porém fica difícil mensurar por falta de dados. Mas nós observamos que a partir da década de 30 houve um grande crescimento desses produtos voltados para o mercado interno, que eles eram utilizados tanto para alimento como para processo de industrialização, como matéria-prima para atividade industrial. Uma tese sobre a agricultura brasileira e seu papel de desenvolvimento do Brasil é que a agricultura brasileira, como ela era atrasada, ela constitui um estrangulamento ao processo de desenvolvimento. Outros autores eles vão questionar essa tese, vão dizer que devido à produção agrícola ter um custo bastante barato, bastante reduzido, ele conseguia evitar a elevação dos salários urbanos e do custo das matérias-primas, e favorecendo a acumulação de capital nas atividades urbano-industriais. Vale ressaltar que o trabalho no campo permanece durante todo o período à margem de qualquer forma de interação do Estado. Paradoxalmente, nós vamos ter o Estado atuando no meio urbano, com a regulamentação do trabalho, e no campo nós não vamos enxergar nesse período essa regulamentação, onde podemos observar que na maioria das vezes vão ser trabalhos ainda na forma de colonato, na forma de meação, na parceria, etc. E hoje, como está o cenário atual do café? Será que há a possibilidade de uma nova crise? Para entender um pouco mais sobre o cenário atual do café, nós fizemos uma entrevista com o Sr. Wagner Paiva, proprietário da empresa Bibo Torrefação e Moagem de Café e também membro da Associação Brasileira de Café Torrado. Ele não quis gravar imagens, mas concedeu-nos o privilégio de contribuir para o nosso programa. O Sr. Wagner Paiva está no mercado do café há 34 anos. Ele não é produtor. Ele compra o café beneficiado em sacas para torrefação e moagem. Atualmente, ele fabrica 3 marcas distintas de café: Café Bibo, Café Reis e Café Goiás. O primeiro tema abordado foi a respeito das crises do café, principalmente a crise de 1930. Porém, o Sr. Wagner disse que essas crises elas nunca acabam. Há 2 anos atrás, por exemplo, havia uma falta de café e todos começaram a plantar. Então, o patamar da oferta se elevou e a demanda não aumentou da mesma forma. Porém, ainda assim, existem épocas boas para o café. Questionamos o Sr. Wagner a respeito da mudança do hábito das pessoas que acaba interferindo na demanda do café. Nossos avós, por exemplo, tomavam café várias vezes ao dia e hoje nós não percebemos esse mesmo hábito nas pessoas. Ele nos disse que na época que ele era rapaz, tudo era muito diferente. A mídia não era tão agressiva e não ditava o consumo como hoje. Não existiam também tantos produtos substitutos, como refrigerantes e iogurtes, e tantas variedades de café, como o cappuccino, por exemplo. Em cidades do interior, como Itumbiara, por exemplo, ainda se há preferência pelo café tradicional. Uma pauta muito importante da nossa entrevista foi a respeito da qualidade do café. O Sr. Wagner disse que antes o café ele era misturado com outros de má qualidade e continha muitas impurezas. Porém, esse cenário mudou com a criação do selo de pureza do café em 1989 pela ABIC, a Associação Brasileira de Indústria e Café. Após a criação desse selo, ele tem servido de referências não apenas no mercado nacional, mas também para os nossos compradores que vêm de fora. No que se diz respeito ao mercado do café, o Sr. Wagner, como todos os outros envolvidos nesse processo, eles são afetados quando o mercado está aquecido ou em queda. Ele nos disse que como o preço é comandado pelas bolsas de Chicago, Nova York e Londres, quando o dólar aumenta, as outras moedas não conseguem acompanhar e a nossa moeda também é muito fraca.
Mas ele disse algo muito interessante, que é que nenhuma moeda é tão forte quanto a demanda, e é ela que dita o nosso mercado. Perguntamos ao Sr. Wagner sobre a concorrência no mercado do café. Ele nos disse que até o século passado as empresas eram nacionais, havendo então só uma multinacional que era a Melita. Mas uma empresa americana, no final do século, comprou boa parte de empresas nacionais e uma israelense comprou outra grande parte, ficando as duas com 70% do mercado. Nesse cenário, muitas empresas faliram porque não conseguiram acompanhar a concorrência, que se tornou muito agressiva. Mas hoje, a concorrência ela é regional e como o espaço é muito pequeno, a tendência é que as concorrências só se intensifiquem. E para finalizar, eu vou ler um trecho da entrevista com o Sr. Wagner. Há 20 anos atrás, foi nos explicado que teria essa concorrência. Eu fui em várias palestras que nos alertavam sobre as mudanças do mercado, mas nós não imaginávamos que ela seria tão rápida e tão intensa. Mas a gente vai sobrevivendo. E agora, para contribuir com o nosso programa, nós teremos a participação do professor Ângelo Silva Cavalcante, economista formado pela Universidade Católica de Goiás, com especialização em ciência política pela Universidade Estadual de Goiás e atualmente é mestrando no programa de estudos pós-graduados em ciências sociais da PUC São Paulo e no programa de pós-graduação em geografia da Universidade Federal de Goiás, campus Catalão. É professor efetivo da Universidade Estadual de Goiás, campus Itumbiara. Bom, então assim, sempre um desafio para a economia e para as ciências sociais como um todo entender os chamados ciclos econômicos. Né? Na verdade, não existiram ciclos econômicos. É um modelo ideal para a gente entender esses surtos econômicos e temporais na história econômica brasileira, sobretudo. Nos particulares da crise do café no Brasil, era meio que uma situação, uma crise anunciada, né? É próprio das economias primárias independentes como a brasileira. Por que é uma crise anunciada? Porque o setor primário é um setor extremamente contraditório, porque ele demanda muito trabalho, mas é o que ofere menos rendas. Na economia a gente costuma trabalhar com a ideia do setor primário, secundário e terciário. Desses três setores, o setor primário é o que mais despende trabalho. É um trabalho da lavra, na relação direta com a natureza, na busca, na prospecção, na cata, no extrativismo. Isso é muito trabalho. Bom, e ao mesmo tempo, e contraditoriamente, é o setor que menos ofere rendimentos, ganhos. Né? É uma contradição enorme. O Brasil, historicamente, é um país que se especializa em atividades primárias. Né? É uma economia agrário-exportadora, ou uma economia primário-agrário-exportadora. A sua poupança, historicamente, é externa, não é interna. E nos especializamos nesse produto básico e elementar, que é o café. Um produto de baixo valor agregado. Né? E era essa a nossa atividade econômica fundamental. Só essa? Não. Mas majoritariamente essa. Capitaneada, sobretudo, por São Paulo, né? O oeste de São Paulo, aquela região de Campinas. Bom, com a crise, né, do café, é uma crise que se vincula com os outros setores da economia. O que vai acontecer com o Brasil nos anos 30, 40 e 50? Ele precisa regular preços. Como é que ele regula esses preços? Destruindo a produção. Ele destrói sua produção. Estima-se que mais de 5 milhões de pés de café foram destruídos, foram queimados, a fim de garantir preço para esse produto, que era o nosso único produto. Não havia mais mercado internacional. A crise de 29 capou e recapou os mercados internacionais. E é nesse processo que a gente vai perceber que é preciso repensar a economia. Bom, nesse período a gente vai ter também a Revolução de 30, liderado por um gaúcho, um caudilho chamado Getúlio Vargas, um homem extremamente hábil politicamente. Puxa uma revolução. Né? E é nesse processo que a gente começa a perceber que a gente precisava incrementar a economia, que a gente precisava fazer uma transição, não é, para uma substituição de importações. Ou seja, a gente precisava produzir nesse país.
que às vezes não fica claro para as pessoas o que isso quer dizer. Essa mesa que a gente tem na biblioteca, essas cadeiras, nada disso era feito no Brasil. A gente não fazia isso. Tudo isso vinha de fora. Ou da França, ou da Alemanha, ou da Itália, ou dos Estados Unidos. Não havia produção elementar de itens industrializados. Acho que um grande desafio da educação econômica é tentar comunicar essa realidade. O que é óbvio hoje para a gente, no nosso cotidiano, é absolutamente inimaginável nos anos 20, nos anos 30, nos anos 40, porque não havia indústria nesse país. Tudo, absolutamente tudo, vinha de fora, né? E é nesse movimento que a gente consegue incrementar um pouco mais. Né? Mas como? Quem vai financiar a industrialização brasileira? O café. Basicamente o café. É do dinheiro, né, do café, bem ou mal, com as suas crises, com as suas oscilações. E a gente tem muito do trabalho escravo ainda nesse momento, a gente tem muito do trabalho precário, como ainda tem. O trabalho produzido em latifúndios. E trabalho escravo, isso não é um trabalho escravo, é um trabalho análogo ao escravo, um trabalho extremamente precarizado. Então é isso, né? É esse binômio, esse trabalho precarizado e latifúndio, que vai fundamentar a indústria de café, que no primeiro BAC internacional vai a pino. Acho que uma outra consideração importante é a respeito da incapacidade das elites brasileiras de, mesmo com essa produção cafeeira, que o Brasil é o principal produtor cafeiro do mundo, a gente nunca teve a capacidade de afirmarmos um café brasileiro no mercado internacional. Ainda hoje. É tão dramática a situação do Brasil. São mais de 200 anos nesse exercício. São mais de 200 anos nessa atividade primária. Ainda hoje a gente não tem uma marca de café. O maior produtor de café do mundo, contraditoriamente, é um país que não planta café, que é a Alemanha. O café é a bebida alemã. Né? O melhor café do mundo é o café alemão. É o mais processado, é o mais aromatizado, mais encorpado, de melhor qualidade. E sem ter um pé de café. O que é que isso diz pra gente? O que é que a gente aprende com essa experiência? É preciso tecnologia, é preciso agregar valor, é preciso fazer ou fazer de novo, ou reinventar o fazer. É isso que o mercado exige. E essa é ainda a nossa crise e que envolve o setor cafeiro. Eu já plantei café e agora o que fazer? Espero que o governo venha socorrer a grande depressão e a crise cafeeira, os preços em queda, o que eu vou fazer? Plano de valorização do café só me fez aumentar a produção. A demanda cai, a oferta aumenta. O que é que eu faço com a plantação? Na nossa economia, o café vive na exportação. Pegar um empréstimo, financiar é minha solução. Eu já plantei café e agora o que fazer? Espero que o governo venha socorrer a grande depressão e a crise cafeeira. Os preços em queda, o que eu vou fazer? Eu já plantei café e agora o que fazer? Espero